Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Auxiliadora. Podemos assentar. Boa noite. Que bom que vocês vieram, né? Então, hoje teremos o nosso último encontro deste seminário, onde estamos tratando, né? A missa parte por parte. Então, hoje nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento é o conteúdo dos ritos finais, que não deu tempo de nós terminarmos quarta-feira passada. Terminamos somente a liturgia eucarística. Então nós teremos a explicação dos ritos finais. E o segundo momento vai ser um laboratório prático, de vocês saberem o nome de cada um dos paramentos, das alfaias, das vestes que o padre utiliza durante a Santa Missa, né? É importante também vocês saberem, vocês conhecerem. Queridos irmãos, então nós fizemos esse itinerário durante 4 semanas neste seminário. E a finalidade dele, conhecer as partes da missa, sabendo da sua importância e dos frutos que ela pode produzir na nossa vida. Então nós vimos que de maneira metodológica, a missa está subdividida em quantas partes? 4. 2 principais e 2 partes menores, podemos dizer assim. Então quais são as 2 partes principais? Quem lembra? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. A liturgia da palavra é preparada pelos ritos iniciais. E a liturgia eucarística é sucedida pelos ritos finais. Vamos fazer aí uma passagem rápida. Pega o seu folheto da missa. Então vamos ver quais são os elementos que compõem os ritos iniciais. Então, primeiro nós temos a munição, feita pelo animador. Depois nós temos o canto de abertura, com a procissão de entrada. Chegando, o padre beija o altar, vai para a sédia ou a cátedra, lá faz a saudação trinitária, né? Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vocês respondem: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois nós temos o ato penitencial. Logo após o ato penitencial nós temos o hino de louvor, que é sempre cantado aos domingos, festas e solenidades. E logo após o hino de louvor, a oração da coleta. Então estes elementos compõem qual parte da missa? Ritos iniciais. Depois dos ritos iniciais, o que nós temos? Pode colar aí. Liturgia da palavra. Quais são os elementos que compõem a liturgia da palavra? Primeira leitura, salmo. Segunda leitura, aclamação ao evangelho, homilia, profissão de fé e oração comunitária ou oração dos fiéis. Então todos estes elementos compõem a liturgia da palavra. E aí o padre
já explicou cada uma dessas partes, e no seu livrinho também tem a explicação de cada uma delas. Depois da liturgia da palavra, vem qual parte da missa? Liturgia eucarística. Então a liturgia eucarística, eu dizia para vocês que ela é o coração da missa, né? É uma parte insubstituível. Então, quais são as partes que compõem a liturgia eucarística? Em primeiro lugar, preparação das oferendas, que nós chamamos popularmente de ofertório, né? Depois nós temos a oração sobre as oferendas, que é esta oração número 14, que está aí no seu folheto. Dentro da liturgia eucarística, nós temos a oração eucarística. E no nosso último encontro, nós destrinchamos todos os elementos que compõem a oração eucarística, né? Então, a ação de graças, ou também chamado de prefácio. Depois nós temos o santo. Após o santo, nós temos a epiclese, invocação do Espírito Santo. Depois nós temos a narrativa, relembramos as últimas palavras de Jesus na última ceia. Depois nós temos a anamnese, não é? Depois nós temos a oblação. Logo após a oblação, nós temos as orações de intercessão. E por último, a doxologia. Então estes elementos, o padre explicou também na semana passada, tem aí no nosso livrinho, no parágrafo 79. Terminando a doxologia, nós temos o rito da comunhão, que está composto pela oração do Senhor, que nós chamamos a oração do Pai Nosso, o rito da paz, e aí o padre explicava que tem orações que é somente do padre, principalmente aqui, não é, no rito da paz. Logo após o rito da paz, nós temos a fração do pão, onde o parte a hóstia magna, tira um pedacinho dela, coloca dentro do cálice, e aí eu explicava, não é, que quando nós comungamos só de uma espécie, tem o mesmo valor como se fosse de duas espécies, porque aonde tem carne tem sangue, e aonde tem sangue tem carne. Depois nós temos o rito da comunhão, e terminando o rito da comunhão, nós temos a oração chamada oração pós-comunhão, que está no número 19 do seu folheto, certo? Então o padre explicava também no último encontro a importância de nós recebermos a Eucaristia com piedade. Todas as vezes que o ministro ou o padre vai nos dar o corpo e sangue de Cristo, qual que deve ser a nossa resposta? Amém, não é? Se é comunhão de uma espécie, eu vou receber na mão, eu preciso preparar um trono para receber o Senhor. Se é de duas espécies, a comunhão sempre precisa ser na boca. Então, em linhas gerais, tudo o que nós vimos nos 3 últimos encontros. Então pegue aí no seu livrinho agora, parágrafo 90. Vamos ler juntos o parágrafo 90? Quem tiver o livro, quem não tiver, olhe aí com o vizinho. Aos ritos de encerramento pertencem breves comunicações, se forem necessárias, saudação e bênção do sacerdote, que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo ou por outra fórmula mais solene. Despedida do povo pelo diácono ou pelo sacerdote, para que cada qual retorne às suas boas obras, louvando e bendizendo a Deus. O beijo ao altar pelo sacerdote e o diácono, e em seguida a inclinação profunda ao altar pelo sacerdote,
o diácono e outros ministros. Então, logo após a oração pós-comunhão, que fecha a liturgia eucarística, nós temos os ritos finais. Então, quais os elementos que compõem os ritos finais? Os avisos, se necessário for. Então, numa paróquia grande como essa, sempre tem aviso, né? Então, o aviso pode ser dado pelo próprio padre, que preside a Eucaristia, ou pode ser dado também por uma das pessoas da comunidade, um dos leigos da comunidade. Tá? Os avisos não tem uma norma que tenha que ser só o padre, não tem necessidade que seja ele, pode ser um leigo também. Logo após os avisos, nós temos a bênção final. E muitos teólogos vão dizer que a missa começa aqui, quando nós somos enviados para a missão. Então a palavra missa vem de qual palavra? Missão. Que nós somos enviados como missionários de Cristo, fortalecidos pela sua palavra. Por isso que a primeira parte importante se chama liturgia da palavra. E somos enviados em missão porque fomos alimentados pelo próprio Cristo através da Eucaristia. Por isso, uma outra parte importantíssima da missa é a liturgia eucarística. A partir do momento que eu faço a experiência com Cristo, eu sou enviado em missão, para anunciar o Cristo que eu recebi aqui, aquelas pessoas que eu vou encontrar na feira, que eu vou encontrar na minha casa, que eu vou encontrar no meu trabalho na segunda-feira, que eu vou encontrar lá na minha faculdade, na minha escola, nos meus círculos de amizades, nas confraternizações, os almoços de família que eu vou no final de semana. E nós encerramos a missa com a bênção. E que tipo que é essa bênção? Vocês já prestaram atenção? Como que é a bênção final que o padre dá no fim de cada missa? Como que ela é? Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembra no nosso primeiro dia do seminário que eu dizia: toda celebração eucarística é trinitária. Ela é direcionada ao Pai através do seu Filho pela ação do Espírito. Então, se vocês depois pegarem o folheto da missa, pode levar para casa e ler todas as orações da liturgia da missa, você vai perceber que ela é para o Pai, na pessoa do Filho, através do Espírito Santo. Por isso que nós começamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós terminamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo após a bênção final, o padre faz a despedida. Então pegue aí no seu folheto número 22, folheto da missa. Aqui nós temos uma bênção solene, certo? Então o padre vai dizer: o Senhor esteja convosco. E o que vocês respondem? Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E o padre faz uma despedida, ou o diácono. E qual é essa despedida? Ide em paz, que o Senhor vos
E qual é a resposta de vocês? Graças a Deus. Graças a Deus. Preste atenção no que eu vou explicar agora. A bênção final, com a despedida, você dá sua chancela, dizendo: eu creio em tudo isso que eu acabei de viver, e eu quero estar cheio da graça, da bênção e da força de Deus que me acompanha a partir de agora. Para quê? Para que eu anuncie a Cristo a todos os ambientes aonde eu chegar. Ai, 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 ai. E às vezes a gente recebe a bênção final já lá no meio da feira. Quando o padre começa a dar os avisos, tem gente que já está indo embora. Outros acham que é o intervalo, já vai para o banheiro arrumar o cabelo. E perde uma parte importantíssima da missa. E quem sai antes da bênção final não participou da missa inteira. Como quem chega atrasado não participou da missa inteira, quem sai antecipado também não participou da missa inteira. Porque tem pessoas que comungam e saem correndo, acha que a missa termina com a comunhão, e isso não é verdade. A missa termina com a despedida que o padre faz aos fiéis após a bênção final. E é importante nós termos esta consciência e sabermos disso, porque muitas vezes nós gastamos 3 horas num jogo de futebol e não reclama. 2 horas e meia vendo um filme no cinema, não reclama. A manhã inteira batendo perna na feira do Canedo, não reclama. E aí nós poderíamos citar vários outros exemplos. E de repente acha uma missa de 1h30, 1h40, 1 hora, uma missa muito longa. Não vou na missa daquele padre do Canedo, porque ele fala demais. Que homilia comprida, Deus me livre. Missa para mim tem que ser no máximo 1 hora. E aí fica muito mais no relógio do que no coração em Deus. Então é necessário que compreendermos aquilo que estamos experimentando, porque de fato isso se torna muito importante para a nossa vida como cristãos, como católicos. E entendendo um pouco mais a missa, com certeza, esta compreensão, estes conteúdos estudados, não é? Este material que vocês estão utilizando precisa colaborar numa participação frutuosa da Eucaristia. Certo? Então aqui a gente encerra os ritos finais. O último encontro eu não abri para perguntas, então agora nós estamos mais tranquilos. Eu vou abrir agora para 2 ou 3 perguntas, e aí respondendo as perguntas, nós vamos para a parte prática, certo? E aí as perguntas podem ser envolvendo a liturgia eucarística do encontro passado, porque a gente não teve a possibilidade de perguntar. Sim. Faz a pergunta no microfone. No encontro retrasado, o senhor não deu abertura para falar sobre as leituras. Aí no encontro passado que falou sobre as leituras. Aí a gente não se fala primeira leitura e nem segunda leitura. Aí quando, eu acho que é na Páscoa, que tem várias leituras, como que se faz para ler a primeira, a segunda, a terceira, nas vezes das pessoas? Ótima pergunta. Na liturgia da Vigília Pascal, nós temos 7 leituras, não é? Porque é a missa das missas, é a solenidade das solenidades, é a vigília das vigílias. Como que nós sabemos, padre, para não perder? Aí
vem esse livrinho abençoado que se chama, como que chama o livro que fica aqui no ambão? Lecionário. Então, no lecionário, nós temos todas as leituras de todas as celebrações litúrgicas. Então, nós não ficamos perdidos do Sábado Santo. Por quê? Porque na liturgia da palavra que está no lecionário para o Sábado Santo, já tem todas as leituras na sequência que elas devem ser feitas. E aí pede de nós o quê? Um caminho de preparação. Porque aí a equipe de liturgia tem que vir antes, tem que saber quais são as leituras. Os leitores que vão proclamar estas leituras precisam lê-las antes. E aí é a tarefa do Zé Luiz e da Alessandra, os coordenadores da equipe de liturgia da nossa paróquia, de fazer esta preparação com a equipe, porque sendo uma celebração maior, ela é mais exigente, porque o rito é mais amplo, e tudo que nós precisamos para a liturgia já está escrito. Nós não precisamos inventar mais nada. Então, no que diz respeito às leituras, está no lecionário, e no que diz respeito à celebração, na parte litúrgica do rito, está em qual livro? O missal, que é aquele utilizado pelo padre, certo? Então, por isso, não tem a necessidade de falar primeira leitura, segunda leitura, e se é na vigília pascal, terceira leitura, quarta leitura, tá bom? Mais perguntas? Eu queria saber assim, se eu participar da missa cedo e à noite, eu posso comungar nas duas? Ótima pergunta. O padre precisa comungar em todas as missas que ele preside, certo? Então, por exemplo, no domingo, eu presido 3, 4 missas. Então, em todas elas, eu preciso comungar. E os fiéis leigos, no caso de vocês? As normas da liturgia do missal romano nos diz que o leigo pode comungar até 2 missas no domingo, certo? Então, eu vou dar o exemplo da Carla e da Marilda, que às vezes faz a rotina aqui conosco, não é? Das 3 missas. Então, se elas participam de 3 missas, elas podem comungar no máximo de 2. Então, qual é a orientação, não é, que eu sempre dou? Se eu tenho possibilidade de vir mais de uma missa, e numa missa eu estou servindo, trabalhando, por exemplo, como eles na acolhida, que vai lá, pega a cadeira, etc e tal. Então, numa missa, pode-se executar o trabalho daquela missão confiada a eles, e na segunda missa eu venho para o banco, porque aí eu vou estar como um fiel ali, né? De fato, sem outras preocupações. É claro que muitos dos nossos leigos que nos ajudam não têm condições de participar de 2 missas no domingo. Então, a indicação é a seguinte: se eu estou participando e servindo naquela missa, que eu faça o maior esforço possível para que a minha missão, para que o meu trabalho me ajude a viver bem aquela Eucaristia. Então, se eu estou cantando, se eu sou um ministro e estou servindo, se eu sou um acólito, não é? Que eu faça o maior esforço possível para desfrutar da Eucaristia que eu estou participando ali naquele domingo, tá bom? Mais alguma pergunta? Se a gente participar da missa no sábado com a liturgia de domingo, precisa ir no domingo? Ótima pergunta. Na Igreja Católica, nós seguimos o ritmo do tempo ainda judaico. E o nosso próximo seminário, nós vamos trabalhar sobre o ano litúrgico, que tem aí também no livrinho de vocês. Então vocês guardem o livrinho, porque ele vai ser útil
para o próximo seminário, tá bom? Então, no ritmo do tempo judaico, o dia posterior começa depois do pôr do sol do dia anterior. Então, por exemplo, a vigília pascal, nós celebramos na noite do sábado para o domingo. Porque, de acordo com a mentalidade judaica, depois do pôr do sol, com a noite já se nasce um novo dia. Então, na Igreja Católica, há a possibilidade de se celebrar no sábado à noite a liturgia do domingo. E ela tem a mesma validade da liturgia dominical, porque já é a liturgia de domingo. Mas aqui eu quero fazer duas ressalvas. Primeiro, comunidades que só tem missa no sábado à noite. Vamos tomar um exemplo da nossa paróquia? Madre Teresa de Calcutá, lá no Paraíso. A missa daquela comunidade dominical é no sábado à noite. Então, para eles, ali a Eucaristia está válida para o sábado à noite, como a Eucaristia dominical. Porque lá eles não têm a possibilidade de uma outra missa no domingo. Esse é o primeiro critério. Segundo critério importante: entre o sábado e o domingo, a preferência deve ser no domingo. Porque senão a gente cai na malandragem, no trambique. Ah, tem missa todo sábado à noite ali na Madre Teresa, e já é missa de domingo, eu vou agora lá, porque eu cumpro o preceito, e domingo eu estou livre. Nós somos trambiqueiros, gente, não é? Estou livre para o churrasco, para ir viajar, para ir para a chácara. Então, tendo a possibilidade aonde eu moro, na paróquia que eu participo, a prioridade é o domingo. Mas de repente eu tenho a minha mãe que mora na roça, lá não tem comunidade perto, e de tempos em tempos eu preciso ir lá visitá-la no domingo como filho. Então, como lá é longe, para eu ir e voltar, não tem a possibilidade de ir à missa no domingo. Então, não tendo a possibilidade de ir por este compromisso importante deste domingo, eu vou à missa no sábado, para que eu não fique sem a minha Eucaristia dominical. Certo? Então, para a comunidade que só tem aquela opção do sábado, é a missa dominical, porque a liturgia é a dominical. Que não é o caso de vocês, que moram aqui nas redondezas, que tem 3 missas no domingo. A missa no sábado à noite, para vocês que tem 3 missas no domingo, é para casos de urgência ou emergência, certo? Mas participando dela, ela tem validade sim e cumpre o preceito, ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. No momento da Eucaristia, a gente aprendeu que a gente só deve se sentar depois que o padre comungou. Só que a gente quase não vê as pessoas. É assim mesmo? A gente sempre espera. Mas... Ótima pergunta. De fato, como a paróquia é grande como a nossa, às vezes a comunhão é um pouco mais demorada, por mais que nós temos vários ministros. Então, qual é o momento que eu sento? O momento após a comunhão do padre. Porque muitas vezes nós achamos que depois da fração do pão, a bunda está mais pesada do que o corpo, eu já preciso sentar, não é? Então, qual é o momento que eu sento, se eu já não vou comungar imediatamente? O momento em que o padre terminou de receber a comunhão. Porque aí ele vai dar comunhão para os ministros vão dar comunhão para vocês. Então, nesse tempo, se eu já não vou para a fila, aí eu já posso sentar. Mas nós devemos nos assentar depois que o padre faz a comunhão. Certo? Alguém aqui levantou a mão? Eu
queria saber, com relação à oração eucarística, na hora que o senhor fala, e a comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, se tem um significado maior, porque de uns pouco tempo para cá a gente vem se inclinando, mas eu queria saber de um significado maior que está por trás disso. Então, tem uma indicação que quando nós estamos na intercessão, que é a parte da oração eucarística que fala dos santos, quando nós falamos da Virgem Maria, da bem-aventurada Virgem Maria, se faz uma pequena vênia, que no nome popular nós poderíamos chamar de inclinação, não é? Se vocês olharem aí no folheto de vocês, antes do número 16, tem rito de comunhão número 16, folheto da missa. Aí o padre diz: concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria. Agora acrescentou: com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, e todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por que se faz essa pequena vênia ou inclinação na hora que nós falamos em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria? Diante da grandeza da ação de Deus na vida dela, no projeto de salvação para a humanidade. A reverência que nós prestamos a ela no culto eucarístico, diante do sim que ela deu a Deus para que nós tivéssemos Jesus. Então é uma pequena homenagem, podemos dizer assim, diante da relevância que foi o sim dela, a missão dela, a contribuição dela no projeto de salvação que Deus tem para a humanidade. Certo? Última pergunta. Sim. A pergunta é sobre o cântico final. Quando terminar a missa, o pessoal vai embora ou espera terminar o cântico? Qual é a hora que nós devemos sair? Depois que a procissão de saída terminou. Porque tem vez que o padre está aqui beijando o altar, já tem gente lá no meio da feira. Quando eu era seminarista, eu fiz pastoral numa paróquia, cujo padre era o padre Cláudio. E lá o povo saía correndo depois da bênção final. E aí eu ficava rindo dele, porque ele dizia assim, o Senhor, a bênção final, o Senhor esteja convosco. Aí o povo diz, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O povo respondia, amém. E ele dizia, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, e espere o padre Cláudio passar. E o povo dizia, graças a Deus, porque o povo não esperava o padre. Então nós saímos depois que terminou a procissão de saída, certo? Então se é uma missa de semana, não tem procissão de entrada e nem de saída. Então o padre já sai direto do presbitério para a sacristia. Então, numa missa dominical solene, nós temos procissão de entrada e procissão de saída. Então o povo deve sair depois que o padre saiu. Por isso que o padre fica na porta da igreja, pegando na mão do povo, porque sempre tem alguém que quer conversar com o padre. Então, em vez de vocês ficarem esperando aqui, né? Porque se alguém me pega aqui na conversa, o padre às vezes não tem como sair. Então, o padre já fica lá fora para não ter nenhum problema para vocês. Acabou a missa, certo? Boa a sua pergunta, ok? Tranquilo? Podemos dar continuidade agora? Vocês se dispõem a ficarem em pé durante essa segunda parte ali no presbitério? Porque aí nós vamos ver na parte prática. Então o grupo é grande, pode vir todos aqui. Pode ser chegar aqui? Então vamos começar por este ambiente. Como que chama aonde está o padre? Presbitério. Isso daqui se chama altar? Altar é esta mesa aqui. Então eu subo no altar. Eu subo onde?
No presbitério. Então não quero ouvir mais ninguém falando: olha, o padre subiu lá no altar. Se subiu, o padre está doido. Vocês mandam chamar o SAMU. Então, nós subimos onde? Presbitério. O que precisa ter num presbitério de uma igreja? Em primeiro lugar, as duas mesas. Quais são elas? Mesa da palavra, que nós chamamos de ambão, e a mesa da Eucaristia, que nós chamamos de altar. Além das duas mesas, sempre precisa ter o crucifixo. Por quê? Porque no altar, na Eucaristia, nós fazemos o memorial da nossa salvação. E o símbolo por excelência é a cruz de Cristo. Por isso, em todo altar de igreja católica apostólica romana, tem que ter o crucifixo. Seja ele grande como o nosso, seja ele um menor do lado do altar, ou seja ele um pequeno em cima do altar. Mas sempre precisa ter crucifixo. Além do ambão, do altar e do crucifixo, precisa também ter a sédia ou a cátedra, que é de onde o padre preside toda a comunidade, fazendo as vezes de quem? De Cristo. Então, a sédia. Junto à sédia pode ter alguns banquinhos ou cadeiras para os auxiliares do padre, seja os acólitos, os ministros, o diácono, quem vai estar aqui, certo? Então, como chama essa cadeira? Sédia ou cátedra. Além disso, sempre no presbitério também tem a credência. Então essa mesa se chama credência. Qual a finalidade da credência? Colocar tudo aquilo que vai ser utilizado na missa. E daqui a pouco vocês vão vir para cá, para a credência, que o padre vai explicar tudo que fica nela, certo? Então, além da credência, também, dependendo do tamanho da igreja, se é permitido colocar a imagem do padroeiro ou da padroeira. No nosso caso, Nossa Senhora Auxiliadora, certo? Então agora nós reformamos o São José, ele veio também compor o espaço aqui do nosso presbitério. Então também se pode colocar a imagem do padroeiro ou da padroeira. E por fim, nós temos a pia batismal, que está, como o nosso presbitério é muito grande, nós temos a pia batismal, e ao lado da pia batismal fica o círio pascal. Então, esta vela grande, bonita, depois a gente arruma, que é abençoada na vigília pascal, como que ela chama? Círio pascal. E ela tem qual finalidade? Sinalizar para nós a ressurreição de Jesus. Então, quem participou da missa no sábado santo, viu que nós começamos a missa lá fora, abençoamos o fogo na qual o círio seria acendido, o padre abençoou o círio e cravou os pregos, sinais das 5 chagas de Jesus, não é? Depois ela foi acesa juntamente com os nossos círios, as nossas velas. E quando o padre chegou aqui na igreja, vocês já estavam, o padre parou 3 vezes, levantou o círio e disse: eis a luz de Cristo. E aí o que vocês responderam? Demos graças a Deus. Então todas as celebrações importantes dos sacramentos, qual vela deve estar sempre acesa? O círio pascal. De maneira ordinária, ela sempre fica ao lado da pia batismal. Nas celebrações maiores, ela pode-se ficar também ao lado do ambão da palavra, certo? E a pia batismal serve para quê? O nome já diz, para fazer batismos, não é? Então, pelo sacramento do batismo, nós somos renascidos em Cristo. Nós nos tornamos uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, nós nos tornamos parte do povo de Deus,
somos filhos amados, somos irmãos em Cristo Jesus. Por isso que também na disposição do presbitério, a pia batismal ocupa um lugar importantíssimo. E pode ser que você já venha a essa igreja há tantos anos e não sabe como chamava a pia batismal, certo? Porque lá é onde o padre ou o diácono batizam todos os cristãos que são nascidos desta paróquia como filhos e filhas de Deus, certo? Então, qual é o livro que nós utilizamos na mesa da palavra, no ambão? Lecionário. E eu dizia para vocês que nós temos 3 lecionários: o semanal, o dominical e o santoral. Semanal para as missas feriais durante a semana, o dominical para as celebrações dominicais e o santoral para as celebrações dos santos. Qual é o livro que se utiliza no altar junto ao padre para todas as orações da missa? O missal. Então lembra da palavra missa, por isso o livro se chama missal. E sempre no altar ou ao lado dele nós precisamos ter as velas. Então, como chama esse suporte aqui aonde se coloca a vela? Castiçal. E a vela chama vela, certo? A vela chama vela. Então aqui nós temos o castiçal, nós temos a vela e nós temos um vidro que protege a vela. Vocês já viram nas missas de domingo? Então aquele vidro chama donzela, certo? Tudo que se utiliza na liturgia tem um nome, nada assim por acaso, ok? Então aqui é o castiçal, aqui é a vela e tem um vidro que vem em cima dela chamada donzela. E o altar também pode ser cobrido com um forro. Então isso daqui também se chama forro, mesmo que seja do altar, ok? Então estes são os elementos que nós temos onde? Presbitério, ok? Agora vamos aqui para a credência. Como o grupo é grande, é melhor vir todos. Pode ficar de cá. Isso, pode ir passando. Nice, acende as luzes aqui de trás, por favor. Isso. Pode vir, ficar bem pertinho aqui. Ou aqui, na lateral. O grupo é grande, mas... Então, na credência, nós colocamos tudo aquilo que vai ser utilizado para a missa. E cada um dos paramentos, das alfaias, tem um nome. Então vamos começar por este. Como que se chama este paramento? Cálice, certo? Cálice. O que vai dentro do cálice? O vinho e a água. Porque na hora que o padre está celebrando, ele coloca o vinho e coloca uma gota de água. Não sei se vocês já repararam isso. Por que se coloca o vinho e a água? Para simbolizar o sangue e a água que jorraram do lado aberto de Jesus na cruz. Então, se vocês pegarem o Evangelho, vocês vão ver lá que o centurião romano, o soldado, foi com a lança e abriu o lado de Jesus, o lado do coração, e o Evangelho nos diz que deste lado saiu sangue e água, que simboliza o sangue, a divindade de Deus, e a água que simboliza a humanidade de Deus. Então é um Deus que se faz homem, Deus e homem, divindade e humanidade. Então, como chama essa peça? Cálice. Em cima do cálice vem uma alfaia. Todos os panos que se utilizam na missa nós chamamos de alfaias, certo? Todos os objetos são chamados de paramentos litúrgicos e todos os panos são chamados de alfaias.
mas cada paramento tem seu nome e cada alfaia também tem o seu nome, certo? Então, esta alfaia, como que ela se chama? Sanguíneo. E ela vem por cima do cálice, porque nós vimos que na oração eucarística, pela força do Espírito Santo, o vinho se transforma em quê? Sangue de Cristo. Então, este pano, esta alfaia, serve para purificar, para limpar o cálice, que vai ter o que dentro dele? Sangue de Cristo. Por isso essa alfaia se chama sanguíneo. Olha tanto que a igreja sabe, gente. Então, vem o sanguíneo em cima do cálice. Em cima do sanguíneo vem esse paramento que se chama patena. Padre, para que serve a patena? Para colocar em cima do cálice. E na patena vem o que? A hóstia magna, ou popularmente chamada a hóstia grande. As hóstias que vocês comungam, elas são pequenas. A hóstia que o padre utiliza é uma hóstia maior. Porque imagina uma igreja como essa, desse tamanho, se o padre utilizasse uma hóstia pequena. Quem está lá no último banco não ia nem ver. Então, nós temos aqui, podemos dizer assim, a Eucaristia é ressaltada nesta hóstia magna, que tem a mesma dignidade e o mesmo valor do que uma hóstia pequena. Até mesmo porque na hora da comunhão o padre não tem uma boca tão grande para comer, não é? Para ingerir uma hóstia daquele tamanho. Então ela é fracionada em pedaços, o padre comunga, os ministros, os acólitos, né? Dependendo do tamanho dela. Então aqui temos a patena, e a patena serve para quê? Para colocar a hóstia grande ou a hóstia magna. E por cima da patena vem a pala, que é esta alfaia. Qual a finalidade da pala? Fugiu o nome aqui, da pala. Proteger a hóstia magna, que vai estar onde? Como que chama isso aqui? Patena. Então tem a patena, tem a hóstia magna, e por cima dela vem a pala. Então esse é um conjuntinho bem grande. Porque o que vem nele? Cálice, sanguíneo, patena, hóstia magna e pala, certo? E essa é a primeira coisa que os ministros devem levar ao padre, ou os acólitos. Mas ainda não acabou. Em cima da pala vem esta outra alfaia chamada corporal. Por que se chama corporal? Olha a lógica do sanguíneo que eu acabei de explicar. O sanguíneo é para quê? Para o sangue do Senhor que vai estar dentro do cálice. Logo, o corporal é para quê, gente? Para o corpo de Cristo, para a Eucaristia, certo? Então aqui nós temos o corporal que fica em cima da pala. Agora vamos ver se vocês são bons alunos. Vamos falar do cálice até o corporal. Primeiro, o que vem? Cálice. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, corporal. Certo? Então, tudo isso vem aqui, ó, nesse kitzinho, né? Podemos dizer assim de maneira sutil. Então, este é o primeiro a chegar para o padre onde? No altar. Vem aqui um assistente de palco segurar meu microfone. Quando nós chegamos no altar, o padre recebe, vem os acólitos ou os ministros. Primeira coisa que ele faz, pega o que, gente? O que vocês acham? Joga tudo na mesa assim, no altar e pega... Não, tem a ordem. Primeiro o corporal. O que o padre faz com o corporal? Ou o diácono? Abre. Aí vocês poderiam perguntar,
Para que serve o corporal, padre, se já tem, fica aqui, se já tem o forno no altar? Tem um sentido, porque tudo aquilo que vai ser colocado sobre o altar para a missa, não pode ficar apenas em cima do forro do altar, mas precisa ficar onde? Em cima do corporal. Por isso que nas missas de domingo nós temos um corporal enorme, não sei se vocês já prestaram atenção, né? Para as missas diárias o corporal é menor, porque é 2, 3 âmbulas no máximo. Dia de domingo são 8 âmbulas. Então nenhuma delas o padre pode colocar onde? Fora do corporal. Todas precisam estar onde? Em cima do corporal. Por que isto, padre? Porque qualquer gota que caia daqui é sangue de Cristo. Qualquer fiapinho mínimo que seja, de qualquer hóstia, seja a magna, ou seja as milhares das pequenas que estarão aqui, depois da consagração, se tornam corpo de Cristo. Aquele fiapinho tem o mesmo valor da hóstia grande da adoração, porque tudo é corpo de Cristo. Por isso que a gente tem que ter o quê, gente? Zelo e cuidado. Agora, olhe como é dobrado o corporal. Segura o microfone. Vocês estão vendo aqui? Ele é passado e dobrado desta forma. Olha aqui. Esta parte para dentro, esta para dentro, esta e esta, de forma que ele fica assim, dobrado. Padre, mas é muito desocupada a pessoa, a passadeira que passou esse corporal? Não é. A culpa não é da passadeira. Isso daqui tudo é pela dignidade da Eucaristia. Por quê? Porque se na hora, segura aqui de novo, se na hora que o padre está ali celebrando, e por exemplo partiu a hóstia grande, caiu um fiapinho, esse fiapinho vai estar onde? No corporal. E a forma de lavar estas alfaias são totalmente diferentes de lavar a roupa da sua casa. Por quê? Na maioria das vezes quem cuida são os ministros. Todas as alfaias lavadas, usadas numa missa, quando elas forem ser lavadas, primeiro passo é pegar uma bacia ou um balde, colocar a água e colocar todas as alfaias primeiro de molho. Depois aquela água não vai para o ralinho do esgoto, aquela água vai para uma planta, e só depois se coloca o sabão e faz a lavada como se faz de uma outra roupa. Por quê? Porque se ficou algum fiapinho do corpo de Cristo aqui, ele não foi embora, ralo afora. Então olha para vocês verem a dignidade e o cuidado que nós precisamos ter com as roupinhas de Jesus, não é? Eu brinco assim, para uma metáfora, claro, para vocês entenderem. Por quê? Porque isso daqui é utilizado para o rito mais sagrado, a Eucaristia. Então o padre abre o corporal e vem o cálice por cima, ele tira a pala, pega a patena que está com a hóstia grande, tira o corporal, o sanguíneo, porque ele não vai ser utilizado agora, e vem a âmbula. Esta peça se chama âmbula. Temos dois tipos de âmbula. Âmbula de 2 espécies, que é esta daqui, e nós temos a âmbula de uma espécie, que é essa daqui. E tem de vários tamanhos, tanto a de 2 espécies como a de uma espécie. Por que chama 2 espécies? Porque aqui vai ter corpo e sangue de Cristo. Aqui de uma espécie, porque vai ter só corpo de Cristo. Então, todas as hóstias que serão consagradas para aquela missa, fica dentro de quê? Das âmbulas. E as âmbulas ficam onde?
no altar em cima do corporal. Então, se é âmbula de 2 espécies, vai ter vinho e hóstia, que depois vai se tornar corpo e sangue de Cristo. Se é a âmbula de uma espécie, vai ter apenas as hóstias, que vai se tornar o corpo de Cristo, certo? E aí vem estes 2 elementos. O que o padre coloca dentro do cálice? Vinho e água. O vinho e a água ficam nas galhetas. Então isso daqui se chama galheta. O que eu ponho dentro da galheta? Vinho e água. Então os acólitos e coroinhas levam o cálice, a patena, a pala, o corporal, as âmbulas, e depois eles vêm, traz na galheta, o padre coloca o vinho e coloca apenas uma gota de água, certo? Então, fica tudo isso dentro de onde? Das galhetas. Enquanto está acontecendo o canto da preparação das oferendas, o padre faz a oração secreta de apresentação das oferendas. Oração secreta, já expliquei, vou repetir, não é uma oração que ninguém pode saber, é uma oração que o padre faz silenciosamente, certo? Então, a preparação das oferendas, ele pega a hóstia magna e vai dizer: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão, fruto do trigo e do trabalho humano, que agora vão se tornar para nós o corpo de Cristo. Depois ele pega o cálice: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vai se tornar para nós sangue de Cristo, cálice da nossa salvação. Depois que o padre faz a apresentação das oferendas, vem o momento da purificação, certo? Então, chega os acólitos ou os ministros com o lavabo. O que é lavabo? Aonde se lava as mãos, por isso se chama lavabo, que é esta bacia e esta jarra, certo? O lavabo. E a toalhinha que o padre enxuga as mãos se chama manustérgio, que lembra o quê? Mão. Sanguíneo lembra sangue. Corporal lembra corpo de Cristo. E o manustérgio lembra a mão. Então esta toalhinha tem um nome, não é uma toalhinha qualquer que eu ponho lá no banheiro para lavar, enxugar a mão, né? É uma toalha que só utiliza para a missa. Esta toalhinha não pode ser utilizada no banheiro da sacristia, no banheiro da igreja. Ela é uma toalha especial, porque ela se chama manustérgio. Então, quando termina a preparação das oferendas, o padre vem para a purificação. E quando o ministro ou o acólito joga água nas mãos do padre, o padre faz uma oração, que diz assim: lavai-me e purificai-me, Senhor, de todos os meus pecados. Não é só lavar a mão porque a mão está suja, pegou no microfone, pegou no folheto. Não, é um rito de purificação para a Eucaristia. Então isso daqui se chama lavabo e aqui se chama manustérgio, certo? Então todos esses paramentos nós utilizamos na missa. Quando nós temos a aspersão com água benta, se utiliza este paramento litúrgico. Alguém se arriscaria? Aspersório. Aspersório. Por que chama aspersório? Tudo tem uma lógica, gente, porque é nele que o padre faz a aspersão da água benta. Aspersão significa o quê? Jogar, aspergir, certo? Então, este balde com este aspersório são utilizados para aspergir o povo com água benta, por isso se chama aspersório, certo? Não quero mais ouvir ninguém dizendo o balde de água benta. Não, o aspersório
de água benta. Aconteceu que numa paróquia lá na China, na hora da missa faltou o corporal. E aí o padre não podia gritar assim: está faltando o corporal. O padre começou a dar sinal. E os fiéis que estavam na missa, corria lá, pegava o forro do altar. O padre, não. Voltava lá na sacristia, corria, pegava o Mano Sérgio, não. Quase que o padre teve que sair da missa e ir para pegar o corporal. Por isso que vocês, leigos, mesmo que não sejam ministros extraordinários da comunhão eucarística, precisa saber cada um dos nomes e o que se compõe o quê? Os paramentos e as alfaias para uma missa. Porque aí quando o padre está lá, que ele vai começar a preparação das oferendas e não tem o corporal que vem em cima da pala, eu já lembro da aulinha do padre Max do Seminário de Fé Católica, está faltando o quê? Corporal. Então eu já vou correr na sacristia e vou pegar o corporal. Aí fica um olhando para a cara do outro: o que o padre está querendo, será? E aí o padre tem que pegar o chicote, não é? E dar uma chicotada para o povo aprender. Então é importante vocês conhecerem para isso, certo? Vamos agora para os paramentos que o padre utiliza. Vocês podem continuar, vem cá minha assistente de palco. Segura aí. Everton, vem aqui. Isso. Certo. Pode pegar aí. Eu não vou vestir agora porque não tem necessidade, né? Então eu só trouxe aqui no cabide para vocês entenderem. O padre faz as vezes de Cristo na Eucaristia. Então ele é revestido de uma força do alto para exercer este ministério em prol do bem espiritual de vocês. E este revestimento sagrado do padre se dá também por meio das vestes que ele utiliza para celebrar uma missa. Eu não posso chegar do jeito que estou aqui, de calça e camisa, somente desse jeito, e começar uma missa para vocês. Não posso. Por quê? Porque há normas litúrgicas que pedem do padre os paramentos que ele deve se revestir para celebrar a Eucaristia diante da dignidade dela. Não é desfile de moda, porque às vezes tem gente que chega lá na porta da igreja e fala: nossa padre, mas sua roupa está linda hoje, parecendo que é uma festa de casamento e eu estou vendo uma roupa diferente. Não é. Se a roupa do padre está mais bonita naquele dia, a veste litúrgica, é porque aquela festa é mais importante. Não é por questões estéticas, é por questões litúrgicas, certo? Então a primeira veste que o padre põe, túnica. Por que ela é branca? Porque ela lembra a nossa veste batismal. Fomos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Então é branco como a neve, vai dizer o livro do Apocalipse. Primeira veste, como que chama? Túnica. Não quero ver ninguém falando a camisola branca do padre, né? Vocês precisam saber que isso daqui se chama túnica. Por cima da túnica, segura agora aqui a túnica, vem a estola, certo? Então como que se chama isso daqui? Então vem a estola. Nas missas semanais, com grupo menor, o padre utiliza apenas túnica e estola. Mas quando chega o domingo, Páscoa semanal, dia do Senhor,
Quando chega a Semana Santa, quando chega a celebração dos santos de Nossa Senhora, as festas e solenidades, além da túnica, da estola, o padre coloca ainda por cima a casula. Então, como que chama essa veste? Casula. E aí, cada cor diz respeito a um tempo litúrgico. E aí nós vamos trabalhar no próximo seminário, que vai ser o ano litúrgico. Então, verde, tempo comum, roxo, quaresma, branco, Páscoa, Natal, festa de alguns santos, vermelho, Pentecostes, Espírito Santo, festa do martírio dos santos. Não é assim? Então, para cada tempo litúrgico, nós temos uma cor que diz respeito àquele tempo. E a veste do padre, seja ela a estola ou a casula, ou não, e a casula, porque a estola sempre é da mesma cor da casula, diz respeito à cor daquele tempo litúrgico. Então, qual o tempo que nós estamos agora? Tempo comum. Qual é a cor do tempo comum? Verde. Então, vocês vão ver sempre o padre no domingo de estola verde e de casula verde. Certo? Então, vamos lá, fazer o replay. Como que se chama essa veste? Esta e esta. Que bom, vocês são ótimos alunos, vão ser aprovados na prova no final do nosso seminário. Mas não acabou por aqui. Há outras vestimentas também que o padre utiliza. Então esta é uma delas que se chama capa, capa de asperge. Quando que o padre utiliza? Nas procissões e nas celebrações que não terão Eucaristia. Então, por exemplo, o padre vai fazer só o batizado de uma criança. Ele não vai usar a casula. Ele vai usar o quê? A capa. Mas sempre precisa ter a estola. Então vem a estola, aqui não está ela, mas o padre põe a túnica, a estola e a capa. Certo? Então isso daqui se chama capa, mais fácil. Ontem foi missa da família. Tivemos a adoração do Santíssimo. O padre anda com o Santíssimo e também dá a bênção do Santíssimo. Vocês já perceberam que ele utiliza um paramento? Que é esse daqui? Esse daqui se chama véu homeral. Véu homeral. Para que serve o véu? Para revestir o padre, para o momento que o padre vai pegar o Santíssimo, porque ele está pegando o Santo dos Santos. Então não se pega de qualquer forma. Então nós temos um paramento litúrgico chamado véu homeral, que se utiliza para pegar o ostensório. Então aonde se coloca a Eucaristia para a adoração se chama ostensório. Por que chama ostensório? Porque dentro dele vai a hóstia. O sanguíneo por causa do sangue, o corporal por causa do corpo, o manustérgio por causa das mãos, e agora o ostensório por causa da hóstia. Então, o ostensório está em cima do altar, o padre é revestido com o véu homeral, e é com o véu que ele pega o ostensório para dar a bênção. Então, olha para vocês verem a riqueza da dignidade litúrgica, principalmente da celebração eucarística, certo? Então, aos meus assistentes, pode se colocar aqui, muito obrigado pela ajuda. Sobre os paramentos, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Decoraram todos os nomes? Sim, deixa ela perguntar aqui primeiro. Passa no microfone. Eu queria saber como chama essa parte branca que os padres usam. Nós padres, ainda bem que hoje eu vim, né, de Clésima. Nós padres utilizamos esta camisa que é diferente, que só o padre e o diácono pode usar. Está vendo que a gola dela é diferente? Antigamente se utilizava a batina. Quem é da época do Padre Peclar, lembra, né, dona Mariquinha? A senhora é da época do Padre Peclar? É, lembra dele? Só de batina preta, não é?
Só a batina preta. Aí quando eu visto aqui na época da festa da padroeira, da Semana Santa, o povo fala, só está parecendo o Padre Peclá. Eu falo, então o Padre Peclá era muito bonito, né? Brincadeira. Até o Concílio Vaticano II, a veste por excelência do padre era a batina preta. Vocês já viram, muitos de vocês já viram o padre utilizar. Depois do Concílio Vaticano II, houve uma reforma litúrgica. E para o cotidiano, principalmente de um país quente tropical como o nosso, foi-se permitido utilizar a camisa de clérgima, que é esta camisa aqui que o padre usa, que o diácono usa. Então, ela tem essa gola diferenciada, vocês estão vendo? Aqui a gente abotoa e vem a pala, que é aquela coisinha branca que fica aqui no pescoço do padre. Então todo mundo que passa na rua sabe que ali é um padre, é um sinal visível que distingue o padre como padre. Então as irmãs têm o hábito, você passa lá na rua do colégio ali, é as irmãs. E os padres têm o clérgima. Por que chama clérgima esta camisa? Porque quem veste ela é o clero. Então na igreja tudo tem um significado. Então a camisa se chama clérgima, porque é o clérigo, o padre, que veste essa camisa. E aquela coisinha branca que a gente coloca aqui se chama pala, certo? Pala. Marcos. Padre, como é que é o nome do chapéu que o bispo usa? Ah, não é chapéu, gente, por favor. Se chama solidel. Solidel. Então o padre vai explicar, do bispo. Aquele pequenininho redondinho, vocês já viram? Aquele lá se chama solidel. Na hora da missa, o bispo utilizou um grande, alto, que põe na cabeça, que lá se chama mitra. Então amanhã o Dom Moacir vai celebrar lá na Madre Teresa à noite. Então quem quiser ver um bispo completo, vai lá. Por quê? Porque ele vai ter o báculo, que é aquele que ele segura na mão, chama báculo. Ele, como é também um padre, utiliza a túnica, a estola, a casula. E o solidel, utilizando o termo do Marcos aqui, é o chapeuzinho pequeno, o redondinho. Chama solidel. Então ninguém mais vai falar o chapeuzinho do bispo. Vai falar o quê? Solidel. Certo? E o grande, a mitra. Mas tem um terceiro chapeuzinho do bispo. Vocês vão muito à Trindade e vê que na época da festa do Divino Pai Eterno, Dom Washington fica com uma veste lilás, rosácea, e ele utiliza um chapeuzinho que tem um pomponzinho em cima. Aquele lá se chama barrete. Cada chapeuzinho tem um nome. O pequenininho chama solidel, o intermediário chama barrete, que é aquele que Dom Washington utiliza na época do Divino Pai Eterno, lilás. E o grande para missa, que o bispo sempre utiliza, chama mitra. E o báculo, que é o que ele carrega na mão, que é o sinal do pastor que pastoreia as ovelhas. Então se você quer saber o que é uma mitra, o que é um báculo, o que é um solidel, já vou fazer a propaganda, vai amanhã lá na Madre Teresa, que o bispo vai estar celebrando, e aí ele utiliza todos esses paramentos na missa. Eu queria te perguntar um negócio lá do altar, sobre a cruz. Você falou que tem as cruzes que colocam no meio do altar. Sim. E eu já reparei assim que todos os crucifixos o Cristo está voltado para o povo. E geralmente aquele que vai no centro fica voltado para quem preside a celebração. Certo. Tem um significado? Olha, hoje está se voltando muito à tradição do latim, da missa tridentina. Na missa tridentina, o crucifixo era virado para o padre, e o padre de frente para o crucifixo e de costas para o povo. Com a renovação litúrgica, a reforma litúrgica do Vaticano II, houve esta possibilidade de abrangência. Então não tem a necessidade de eu colocar 2 crucifixos. Então se já tem o grande, eu não preciso colocar um pequeno em cima do altar, virado para o altar, porque aqui não é missa tridentina. Eu rezo de acordo com o rito de Paulo VI do Concílio Vaticano II. Certo? Última pergunta.
na hora da consagração, que você levanta o ostensório, que você abraça, você vai passando, o povo vai pegando no ostensório, porque pode pegar, porque o Senhor envolve, né? Eu esqueci o nome. E a pessoa pega, não tem nada a ver. A pergunta dela: quando o padre vai com o ostensório, ele utiliza o véu, ele não pega assim na mão. E aí o padre está passando, vem o povo e toca Jesus, não é? Pode, porque agora o padre está com tanta solenidade, usa o véu, e agora chega eu com a minha mãozona e pá lá na cara de Jesus, utilizando aqui termos mais drúxulos, né? Bom, por onde Jesus passou, a multidão pegava nele. Nem que seja na orla do teu manto, vai dizer a hemorroísa. E ela nem chegou a tocar em Jesus, só de tocar na orla do manto dele, pela fé dela e pelo poder de Jesus, ela foi curada. Então é claro que nós temos um cuidado, gente, porque eu sempre digo, na Eucaristia, Jesus é muito indefeso, nós temos que proteger Jesus. Então, eu tenho muito cuidado, porque a responsabilidade de cuidar dele é minha, de padre. Certo? Então, claro que não é proibido tocar, mas tem lugares que tem exagero. Vem uma pessoa e fica passando a foto aqui na cara de Jesus, eu brinco, né? Eu falo, se fosse Jesus eu descia brabo com aquela pessoa. Ou seja, a gente pode ter a reverência, fazer o pedido, mas a gente também tem que ter o quê? Delicadeza e sobriedade, porque de fato, nós não estamos ali com qualquer coisa. Então não há problemas de tocar no ostensório. Às vezes, por exemplo, como foi na missa da família ontem, quando eu passava, algumas pessoas já tocavam até no véu que eu estava segurando o ostensório. E às vezes aquilo é um sinal forte para a vida da pessoa. Então não há problema, mas a gente precisa tomar cuidado. Certo? Ótimo. A última agora de verdade, porque alguém tinha se manifestado. Sim. Então vai os dois para encerrar. Há algum tempo atrás, tinha Jesus ali. Por que não tem mais? Porque é sem sentido litúrgico ter duas cruzes com Cristo na mesma igreja. Então provavelmente, se o padre colocou aquela, não teria ter sentido. Mas como essa cruz aí está desde a construção da igreja, ela é difícil de ser removida, então a cruz permanece como sinal, né? Mas não teria sentido ter o crucificado aí se já tem ele lá no crucifixo. Certo. A liturgia nos ensina que toda vez que nós passamos em frente ao altar, nós devemos fazer uma pequena reverência chamada vênia, que é isso daqui. Nós não estamos assim, e aqui nós temos uma dificuldade porque essa igreja é muito grande, então o povo acha que aqui é estacionamento de bicicleta, o povo acha que aqui é lugar de brinquedo de criança, as crianças acham que aqui é um grande parque de diversão, não é? Os adultos que não conhecem, trança para lá e para cá como se estivesse na feira livre do Canedo, mas aqui é uma igreja e a igreja é um lugar sagrado. Então, todas as vezes que nós passamos em frente ao altar, nós somos convidados a fazer uma pequena reverência, uma pequena vênia, certo? Para nós encerrarmos, Capela do Santíssimo. Não dá para nós todos entrarmos lá, porque nós somos muitos. Mas aqui eu quero ensinar a vocês. Primeira coisa, o nome das coisas, olha para lá. Onde fica a Eucaristia, nós chamamos de sacrário. Certo? Então lá aonde é guardada a Eucaristia, como que nós chamamos? Vocês podem esperar aqui que eu vou só pegar aqui o sacrário. Então o sacrário é aonde nós guardamos a Eucaristia. Esta peça aqui se chama genuflexório. Que isso, padre? É de comer ou passar no cabelo? Nenhum dos dois. Vem do grego geno, que significa joelho, e flexório, que significa o quê? Movimento. Então ele é genuflexório por quê? Porque é aqui que eu dobro o meu joelho, os meus joelhos,
diante de Jesus para adorá-lo. E Jesus sempre está onde? No sacrário. No sacrário, ou ao lado do sacrário, sempre precisa ter uma lamparina acesa, seja ela com energia elétrica, como é a nossa, ou seja ela de azeite ou uma vela. Por quê? Porque é sinal que lá tem Jesus, certo? Então, qual é o único dia que o sacrário fica vazio do ano? Sexta-feira da Paixão. Então, Jesus está morto. É o único dia que não tem missa no mundo inteiro. Então, nós deixamos o sacrário aberto, nós desligamos a lamparina, e aqui a gente até põe uma fitinha, porque às vezes a gente fica com medo do povo entrar e ficar lá com o sacrário vazio. Não tem adoração. Por quê? Porque não tem Eucaristia. Então, todas as vezes que nós adentramos a Capela do Santíssimo, aonde tem o sacrário, ou uma igreja, onde o sacrário está na nave principal, o que eu devo fazer ao entrar? Genuflexão, que é esse movimento aqui, ó. Padre, eu que sou velha, com artrite, com artrose, osteoporose, não dou conta mais. Então, uma pessoa que tem artrite, artrose, osteoporose, não tem a perna, né? Eu devo fazer a vênia, assim. Mas eu que estou saudável, igual um coco da Bahia, ao entrar e ao sair da Capela do Santíssimo, eu devo fazer genuflexão, ou seja, dobrar o meu joelho. E o centro da Capela do Santíssimo é Jesus na Eucaristia. Porque tem gente que entra e baixa ali na imagem da Nossa Senhora Aparecida, tadinha. Ela fica super insatisfeita com você, acha a sua visitinha muito inoportuna. Por quê? Porque ela gosta de ser visitada só depois que você visita o filho dela. Se você chega primeiro nela, ela não fica feliz. Por quê? Porque Maria sempre nos leva para Jesus. O centro da Capela do Santíssimo é Jesus na Eucaristia. E por o povo não entender, muitos não fazem isso por maldade. O padre pediu que tirasse a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que era lá na frente, vocês repararam isso? E colocar onde? Aqui atrás. Nossa Senhora fica aqui bem escondidinha, porque o centro aqui é de quem? Não é ela, é o filho dela. Então, se eu vou lá, faço a minha adoração, a minha oração, e depois venho para fazer também o meu momento mariano, devocional à Nossa Senhora, ela vai ficar super feliz. Mas ela só fica feliz se você for primeiro em quem? Jesus. Então, chegando aqui, é joelho no chão e Jesus. O centro é Jesus. Depois eu posso ir lá, fazer a leitura do Evangelho na Bíblia. Depois, quando eu estiver saindo, eu posso vir aqui, rezar uma Ave Maria, tocar na imagem, fazer a minha oração. Mas eu não posso trocar Nossa Senhora por Jesus, porque aí ela fica triste conosco. Porque o centro da vida dela foi Jesus. Ela não quer ninguém para si. Todo mundo é para Jesus. Então, a partir de agora, todas as vezes que eu entrar na Capela do Santíssimo e que eu sair da Capela do Santíssimo, o que eu preciso fazer? Genuflexão. Se eu tenho algum problema de saúde e não consigo, eu faço uma vênia. Sim. Isso, aí eu posso fazer uma vênia. Eu faço às vezes até 10 por dia, né? Porque aí entro nessa porta, passo aqui, faço a vênia, não vou entrar, vou para a secretaria e tudo mais. Então a genuflexão é quando eu entro e quando eu saio da Capela do Santíssimo. Se eu passo só na porta, né? Então como sentido de uma reverência a Jesus que está ali, eu faço uma pequena vênia. Sim. É correto, é correto. Padre, eu posso rezar um terço, um rosário na frente do Santíssimo? Claro, deve, certo? É uma oração mariana? É, mas a oração mariana me leva para quem? Para Jesus, certo? Aqui eu só falei da imagem porque o povo não é catequizado.
Então, às vezes, entra muito mais na Capela do Santíssimo por causa da imagem de Nossa Senhora do que por causa de Jesus. Aí está errado, certo? Mas não tem problema, eu quero vir rezar o meu rosário diante do Santíssimo. Ótimo, Deus seja louvado. Mais alguma pergunta sobre a Capela do Santíssimo? Não? E olha que nós fomos em cima, né? Falta 5 minutos. Então nós estamos aqui em frente à capela. Nós não vamos entrar porque lá acho que não cabe todo mundo, né? Sim. Sim. Uhum. Certo. Não, o folheto não tem, porque ele não é palavra de Deus. Ele é um subsídio que nos ajuda na missa, por mais que ele tenha a palavra de Deus, né? Então, eu posso levar para ler a semana, as leituras durante a semana. No rodapé do folheto tem a liturgia de toda a semana. Não, padre, eu quero levar o folheto para me acompanhar a liturgia. Posso, depois eu descarto normal. Bom, no Santíssimo, quando eu vou para uma adoração pessoal, ela precisa ser silenciosa, certo? Agora, de repente, veio o grupo da catequese fazer uma adoração. Aí veio a catequista, trouxe um violão, recita um salmo bíblico, canta um canto, não tem problema. Por que quando a adoração é pessoal, ela precisa ser silenciosa? Imagina antes de uma missa, que tem 30 pessoas dentro da Capela do Santíssimo, cada um começa a rezar em voz alta do seu jeito, aí ninguém faz adoração. Porque às vezes um é da Renovação, está orando em línguas, o outro é do Legião de Maria, está rezando o terço, o outro está fazendo um louvor espontâneo, e aí todo mundo atrapalha todo mundo. Então, não, o grupo de oração veio fazer um momento de intercessão. Então aqui nós vamos cantar, vamos orar em línguas, vamos fazer... então, por quê? Porque é uma oração do grupo todo. Mas se é no momento que cada um está rezando individualmente, a oração por excelência precisa ser silenciosa. Certo? Última pergunta. Certo. Ah, certo. Vamos fazer isso até para as imagens. Padre, eu tenho uma Bíblia que veio da minha bisavó, e agora ela já está rasgada, já está velha, as folhas soltando, eu comprei uma Bíblia nova, e agora... Padre, eu posso jogar no lixo depois? Nossa, será que não vai ter uma perseguição espiritual aqui, uma maldição que vai cair sobre mim? Padre, a minha imagem quebrou, e agora como é que eu faço? Né? Eu posso jogar no lixo, normal? Se o lixeiro é crente, padre, vai ser pior ainda. Ai, minha Nossa Senhora, o que eu faço? Né? Às vezes a gente fica com a pulga atrás na orelha. Então tem algumas opções. Por exemplo, você pode trazer para a igreja e deixar aqui, certo? Você pode enterrar, ou você pode jogar em água corrente. Hoje nós temos as questões ambientais, então, não é? De repente pode ter problemas, mas as orientações são essas. Eu posso deixar numa igreja, eu posso enterrar, ou eu posso jogar em água corrente, ok? Sim. Certo. Não, em casa não tem uma norma para montar um oratório. Primeiro, deve ser um lugar que vai me propiciar a oração. Eu não vou montar o oratório na cozinha, no banheiro, na área do fundo, entende? Então eu vou montar ou na sala, ou no quarto, ou num hall mais fechado, onde eu vou ter a possibilidade de rezar. Então esse é o primeiro passo. As imagens que eu vou colocar lá, eu posso trazer para o padre abençoar. Então, de repente, eu comprei uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, vai colocar lá no meu oratório. Então, vem, traz, o padre abençoa e você coloca lá. E todos os dias você pode fazer a sua oração, pode rezar com a sua família. Então, não tem uma norma que rege, né? Tem algumas orientações, como essa, num lugar que facilite a oração, num lugar que seja restrito, guardado, que tenha segurança também, né? Porque se entra um ladrão lá, que é de outra igreja, vai fazer besteira com as minhas imagens, certo? Última agora de verdade. Certo. Aqui vem uma pergunta da Vera.
Pá, está entrando na procissão de entrada, está todo mundo virando de costa para ele, banando folheto, batendo palma, olhando para a vizinha, né? Então, a liturgia sempre nos move para aquilo que está acontecendo. Então, se está tendo a procissão de entrada, nós nos movemos para onde? Para a procissão de entrada. Se está tendo a liturgia da palavra, nós estamos nos movendo para onde? Para o ambão, os nossos olhares, o nosso movimento. Se é na hora da oração eucarística, nós estamos nos movendo para onde? Para o altar. Então, a liturgia, ela tem um movimento. E ela se movimenta de acordo com cada acontecimento. Então, se é a procissão de entrada, eu não vou ficar, eu estou lá perto da janela, perto das cadeiras. Então, eu não vou ficar de costa aqui, mas eu estou de frente para a cruz de Cristo. Ótimo, vai ter a hora para você estar de frente para a cruz de Cristo. Então, nós devemos acompanhar a liturgia na sua totalidade, dentro daquilo que está acontecendo nela. Tá bom? Amém? Ô misericórdia. Então, assim, são muitas informações. Padre, não decorei, não tem problema, né? Mas comece a se interessar por isso, a querer saber que com certeza nós vamos crescendo cada vez mais. Então agora toda missa, na hora que você vê, começou o ofertório, o cálice, o corporal, o sanguíneo, a patena, a âmbula, a hóstia magna, não é por quê? Porque agora vocês já sabem o que chama cada um daqueles paramentos e qual o significado dele, tá bom? Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe nesta noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela graça de estarmos aqui reunidos. Cada vez mais busquemos a tua graça, a tua força, o conhecimento da fé para vivermos de acordo com a tua vontade. Que o Senhor encha o nosso coração de amor pela Sagrada Liturgia, para que nós tenhamos o desejo de vivê-la com intensidade em cada missa, em cada adoração, em cada celebração que o Senhor nos permite participar. Que cada vez mais te conhecendo, nós possamos te amar. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até o próximo seminário. Vamos com Deus.